A gente tá acostumado a ver os atores da Marvel salvando o universo ou tentando destruir tudo com um estalar de dedos. Mas e quando a polícia entra na jogada na vida real? Hoje, a gente vai entrar na ficha criminal do MCU, de Vingadores originais a grandes vilões. Tem muita estrela que já teve que trocar o uniforme de herói pelo uniforme de detento. Fica comigo até o final, porque o último nome da lista teve uma das reviravoltas mais impressionantes de Hollywood. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força pro canal continuar crescendo, dá uma olhada nesses produtos que tá aparecendo aqui embaixo do vídeo. Tem camisetas e action figures que separamos para você. E se você quiser apoiar ainda mais, entra no Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 mensais, você ganha destaque nos comentários e ajuda a gente a não ser demitido pelo Kevin Feige. Josh Brolin, o Thanos. A história dele com a polícia envolve brigas e bebida, mas ele se livrou bem fácil de tudo isso. O primeiro caso foi em 2004 e foi sério. Ele foi preso e acusado de violência doméstica contra a esposa dele na época, a atriz Diana Lane. A coisa foi feia, ele foi levado para a delegacia e teve que pagar uma fiança alta de US$ 20 mil para ser solto. Mas por que ele não continuou preso? A própria esposa decidiu não levar o processo adiante. Ela disse para a polícia que tudo não passou de um mal-entendido. Sem a denúncia dela, o caso foi arquivado e morreu ali. 9 anos depois, em 2013, ele foi preso de novo, mas por um motivo bem diferente: bebedeira. Ele foi pego na rua na virada do ano totalmente embriagado. A polícia levou ele para a delegacia apenas para curar a ressaca dele em segurança. Ele ficou na cela algumas horas até ficar sóbrio, pagou uma multa baratinha de $250 e foi liberado. Quando a Marvel contratou o Brolin para ser o Thanos, todo mundo já sabia dessas histórias, mas Hollywood funciona assim. Se o ator não foi condenado oficialmente e a vítima retirou a queixa, eles consideram que está tudo bem e dão uma segunda chance. Jonathan Majors, o Kang. Agora vamos falar do caso mais recente e, sem dúvida, o que causou o maior estrago nos planos da Marvel. Estamos falando de Jonathan Majors, o Kang. Tudo começou em março de 2023 em Nova York. A polícia recebeu um chamado de emergência por causa de uma briga entre o ator e a ex-namorada dele, Grace Jabbari. Quando os policiais chegaram, viram que ela estava com ferimentos visíveis no corpo e ele foi preso ali mesmo. O caso foi para o tribunal e o julgamento terminou em dezembro. O resultado? O júri decidiu que ele era culpado de duas coisas: agressão imprudente e assédio. Basicamente, a justiça entendeu que, mesmo que ele não tivesse a intenção direta de espancar, ele agiu de forma perigosa e acabou machucando ela. A sentença final saiu em abril de 2024. Muita gente achou que ele iria para a cadeia, mas o juiz decidiu diferente. Majors foi condenado a participar de um curso presencial sobre violência doméstica durante um ano inteiro. São 52 semanas. Mas o aviso foi claro: se ele não completar esse curso e se for preso novamente por qualquer motivo, ele vai direto para a cela. E como a Disney reagiu? Bem, a resposta foi rápida e impiedosa. Apenas 1 hora e meia depois que o juiz bateu o martelo dizendo culpado, a Marvel demitiu o ator oficialmente. Foi o fim da linha para o Kang. O filme que levaria o nome dele à dinastia Kang foi jogado no lixo e o estúdio teve que correr para reescrever toda a história da saga do multiverso, trocando o vilão principal pelo Doutor Destino. Terrence Howard, o primeiro máquina de combate. Muita gente acaba esquecendo, mas antes do Don Cheadle assumir a armadura, o Rhodes era interpretado pelo Terrence Howard, e o passado dele é bem complicado. Em 2001, bem antes do universo Marvel existir, ele foi preso acusado de agredir a primeira esposa. O boletim de ocorrência da época é pesado. Diz que ele arrombou a porta da casa e partiu para a agressão física contra ela. E para não ir para a cadeia, ele fez um acordo na justiça, se declarou culpado de conduta desordeira, que é considerada uma infração menor, e com isso evitou a prisão. Essa fama dele de ser uma pessoa volátil e difícil de lidar nos bastidores pesou muito contra ele quando trabalhou na Marvel. Mas a gota d'água foi quando ele exigiu um aumento de salário para fazer o Homem de Ferro 2. O chefão na época, Ark Perlmutter, não teve paciência. Como o Terrence já dava trabalho e queria ganhar mais, o executivo mandou trocar o ator imediatamente, apostando que o público nem ia sentir falta ou perceber a diferença. Foi uma mistura de ganância do ator com a tolerância zero do estúdio. Mickey Rourke, o Chicote Negro. A ficha desse cara em Hollywood é quilométrica. O caso mais famoso aconteceu em 2007, em Miami, e foi até meio bizarro. Ele foi preso dirigindo uma scooter, sim, aquelas motinhas estilo lambreta, completamente alucinado. Os exames mostraram que ele estava sob o efeito de álcool e drogas. Ele não conseguiu fazer os testes de equilíbrio e, para piorar, ainda resistiu à prisão quando a polícia tentou algemar ele. No final das contas, ele se livrou da cadeia. Meses depois, as acusações foram retiradas porque ele concordou em fazer serviço comunitário e completar um programa de reabilitação.
A Marvel contratou o Hulk em 2009 justamente por causa dessa fama aí de bad boy. Ele tinha acabado de fazer sucesso com o filme O Lutador, e o estúdio queria usar essa aura de cara perigoso da vida real para deixar o vilão russo mais intimidador. Ou seja, nesse caso, a ficha suja virou marketing. Robert Downey Jr., o Homem de Ferro. E finalmente, chegamos ao caso mais inacreditável de todos. O homem que fundou todo o universo Marvel já foi fichado no sistema penitenciário. A vida do Robert nos anos 90 foi um verdadeiro caos. Ele foi preso várias vezes, mas o caso de 96 parece cena de filme. A polícia parou o Porsche dele na famosa Sunset Boulevard. Ele estava dirigindo completamente pelado e no banco do passageiro a polícia encontrou heroína, cocaína e um revólver Magnum 357 descarregado. Só que a situação dele piorou ainda mais. Depois de faltar a vários testes de drogas obrigatórios e violar a condicional, em 99 o juiz cansou de dar chances. A sentença foi pesada. 3 anos de prisão, e ele foi enviado para uma penitenciária estadual na Califórnia, onde passou quase um ano trancado lá, convivendo com criminosos violentos. Ele mesmo descreveu a experiência depois como estar em um lugar onde não existe nada além de ameaças. Quando o primeiro Homem de Ferro estava sendo planejado em 2008, a Marvel não queria ele de jeito nenhum. Os executivos diziam que o Robert era radioativo e ia destruir o filme. O diretor, Jon Favreau, teve que brigar muito para manter ele no papel. O estúdio só aceitou com condições humilhantes. O salário dele ficou retido até o fim das gravações para garantir que ele não sumiria ou teria recaídas. E tem um detalhe que pouca gente sabe. Como ele tinha ficha criminal, nenhuma seguradora aceitou cobrir o ator no set. Quem teve que pagar o seguro dele do próprio bolso foi o seu amigo Mel Gibson. E o resultado dessa aposta de alto risco? Simplesmente a maior volta por cima da história da cultura pop. Wesley Snipes, o Blade. Diferente da galera que passou só algumas horas na delegacia, o caso do Wesley Snipes, o nosso eterno Blade, foi briga de cachorro grande. Ele bateu de frente com o próprio governo dos Estados Unidos. O problema foi o seguinte: entre 99 e 2001, quando ele estava no auge da fama, ele simplesmente decidiu parar de pagar impostos. A defesa dele tentou usar uma desculpa jurídica muito louca no tribunal. Os advogados tentaram convencer o juiz de que cidadãos americanos não eram obrigados a pagar impostos sobre o dinheiro que ganhavam dentro do país. A punição foi pesada. Em 2010, o martelo bateu e ele foi enviado para uma prisão federal. E não teve essa de cela VIP para a celebridade não. Ele ficou preso de verdade por 28 meses. Foram quase 2 anos e meio vendo o sol nascer quadrado, vivendo como qualquer outro detento, até ser solto em 2013. Muita gente achou que a carreira dele tinha morrido ali. A própria Marvel deixou ele na geladeira e ignorou a existência dele por mais de 10 anos, até 2024. A volta dele em Deadpool e Wolverine não foi só uma participação especial, foi a prova de que o público sentia muita falta do Blade, tendo ficha criminal ou não. Tom Hardy, o Venom. Hoje, ele é um dos atores mais respeitados do mundo, mas na adolescência ele dava muito trabalho. Quando ele tinha só 15 aninhos, ele foi preso em Londres fazendo o que eles chamam de joyriding. Basicamente, é roubar um carro só para dar um rolê perigoso em alta velocidade. Ele foi pego dirigindo uma Mercedes roubada e, para piorar muito a situação, a polícia ainda encontrou uma arma dentro do carro. O próprio Tom Hardy admite hoje que teve muita sorte de não ter morrido ou ficado preso por anos naquela época. A verdade é que ele enfrentava um vício pesadíssimo em crack e álcool. Felizmente, ele buscou ajuda e se internou na reabilitação em 2013 e nunca mais olhou para trás. Foi de garoto problema a protetor leal. Anthony Mackie, o Capitão América. E para fechar a lista, nenhum novo capitão escapou dessa. O Anthony Mackie, o nosso Sam Wilson, foi preso no Harlem, em Nova York, lá em 2013. O motivo inicial da abordagem foi meio besteira. A polícia parou o carro dele porque os vidros estavam com aquele filme muito escuro, que é ilegal por lá. O problema é que quando o policial chegou na janela do vidro para reclamar, sentiu um cheiro de álcool vindo de dentro. O Mackie se recusou a fazer o teste do bafômetro na hora. O resultado não teve conversa. Foi algemado e levado direto para a delegacia, acusado de dirigir embriagado.